A casa estava iluminada, mas não havia calor nela. As luzes permaneciam acesas por hábito, não por celebração. Adriano Monteverde caminhava lentamente pelos corredores amplos, sentindo o som dos próprios passos ecoar, como se estivesse em um lugar que não lhe pertencia mais. Aquele espaço, construído para impressionar, agora parecia apenas grande demais para um único homem. Lá fora, o mundo celebrava. Ele sabia disso sem precisar olhar pela janela. O silêncio interno da casa contrastava com a lembrança distante de vozes, risos e músicas que um dia haviam preenchido aqueles mesmos ambientes. Não havia árvore montada, nem mesa posta para convidados. Apenas móveis perfeitamente alinhados e um ar de abandono que dinheiro nenhum conseguia esconder. Adriano parou diante de uma das janelas da sala principal. Observou a própria imagem refletida no vidro. Um homem elegante, postura firme, expressão controlada. Tudo nele transmitia sucesso. Ainda assim, o reflexo não devolvia satisfação, apenas cansaço. Um cansaço antigo, acumulado ao longo de escolhas feitas com precisão, mas sem cuidado com o que ficava para trás. Ele poderia estar em qualquer lugar naquela noite. Um convite não lhe faltaria. Sempre havia alguém disposto a recebê-lo, a sorrir por interesse ou respeito. Mas Adriano recusara todos, não por orgulho, mas por algo mais profundo que ele mesmo evitava nomear. Ficar sozinho parecia mais honesto do que fingir pertencimento. Seguiu até a sala de jantar, onde uma mesa longa ocupava o centro do ambiente. Ela fora desenhada para receber muitos, mas naquela noite sustentava apenas o peso da ausência. Adriano puxou uma das cadeiras, sentou-se por alguns instantes e passou a mão pela superfície lisa da mesa. Um gesto automático, quase inconsciente. Ali, em outros tempos, ele se sentara acompanhado. Não lembrava exatamente quando fora a última vez. A memória tentou se impor, mas ele a empurrou de volta para o fundo da mente. Adriano aprendera cedo a não insistir no que doía. Sempre acreditou que o passado deveria ficar onde estava. No entanto, naquela noite, o silêncio parecia ter planos próprios. Ele não permitia distrações, nem fugas. Levantou-se e seguiu até a cozinha. O ambiente estava impecável, organizado demais para uma noite comum. Adriano observou o relógio na parede. O horário avançava, e ainda assim algo o mantinha inquieto, como se esperasse por algo que não sabia definir. Foi então que ouviu um ruído discreto, quase imperceptível, vindo do outro lado do corredor. Ele franziu levemente a testa. Não deveria haver ninguém ali àquela hora. Caminhou em direção ao som com passos contidos. Ao se aproximar da porta de serviço, percebeu uma luz acesa e, logo depois, uma silhueta em movimento. Adriano parou por um instante, avaliando a situação, até reconhecer a figura. Era Helena, a nova empregada. Ela havia começado a trabalhar havia pouco tempo. Adriano lembrava vagamente da entrevista, da postura respeitosa, do olhar atento, mas sem curiosidade excessiva. Helena não fazia perguntas além do necessário. Cumpria suas tarefas com discrição e mantinha certa distância, como se estivesse sempre à margem do espaço que ocupava. Ao perceber a presença dele, Helena se virou rapidamente, um pouco surpresa, mas sem demonstrar medo. Apenas ajeitou a postura e aguardou. Não sabia que ainda estava aqui, disse Adriano, com a voz baixa e controlada. Fiquei para organizar algumas coisas, respondeu ela de forma simples. O senhor havia autorizado se precisasse. Ele assentiu levemente, tentando lembrar da conversa. Provavelmente autorizara sem pensar muito. Fazia isso com frequência. Decisões pequenas não exigiam atenção. Pelo menos era o que ele acreditava. É noite de Natal, comentou, mais para si do que para ela. Sim, respondeu Helena. Algumas pessoas trabalham nessa noite. A frase era neutra, sem julgamento. Ainda assim, Adriano sentiu algo se mover dentro dele.
Talvez fosse o tom calmo, talvez fosse o fato de ela não tentar preencher o silêncio com palavras desnecessárias. Ele percebeu que continuava ali, parado, sem razão prática para isso. "Você tem família?" perguntou, quase sem perceber que falava. Helena hesitou por um instante. Não foi um silêncio longo, apenas o suficiente para revelar que a pergunta tocara algo sensível. "Tenho algumas lembranças", respondeu. "Nem todas estão por perto." Adriano entendeu mais do que ela disse. Aquilo o fez desviar o olhar por um momento. Ele também tinha lembranças. Muitas. Pessoas que um dia estiveram presentes e que agora existiam apenas como ecos distantes. "Pode ir", disse ele, retomando o controle. "Não precisa ficar além do combinado." Helena assentiu, mas não se moveu de imediato. "O senhor vai jantar?" perguntou, apontando para a cozinha. Adriano abriu a boca para responder que não, mas a palavra não saiu. Percebeu então que não havia comido nada desde cedo. O corpo não reclamava, mas a mente parecia mais pesada do que deveria. "Não pensei nisso", respondeu. "Posso preparar algo simples", disse ela. "Nada especial, nada especial." A expressão ecoou de forma estranha. Talvez fosse justamente isso que tornasse a oferta diferente. Não havia esforço para impressionar, nem cerimônia exagerada, apenas algo básico, humano. "Faça como achar melhor", disse ele após um breve silêncio. Helena começou a se mover pela cozinha com naturalidade. Seus gestos eram contidos, eficientes, sem pressa. Adriano observava à distância, apoiado no batente da porta, como se fosse um visitante em sua própria casa. Havia algo reconfortante na presença dela, não conforto pleno, mas uma pausa no vazio absoluto. Enquanto ela preparava a refeição, Adriano se perdeu em pensamentos. Lembrou-se de natais antigos, quando a casa era diferente, não menor, mas mais viva. Vozes que se sobrepunham, risadas que não pediam permissão para existir. Ele afastou a lembrança antes que ganhasse forma demais. "Está quase pronto", disse Helena, quebrando o fluxo dos pensamentos. Ele se aproximou da mesa menor da cozinha, diferente da formalidade da sala de jantar. Sentou-se sem saber exatamente por quê. Talvez porque ali o espaço parecia menos hostil. Helena serviu o prato e se afastou, respeitando a distância. "Obrigado", disse ele. Ela assentiu, preparando-se para sair. "Helena", chamou Adriano antes que ela se afastasse. Ela se virou. "Fique." A palavra saiu mais seca do que ele pretendia. "Se quiser." Helena observou-o por um instante. Não havia surpresa em seu rosto, apenas avaliação. "Tudo bem", respondeu, sentando-se à outra extremidade da mesa. Eles comeram em silêncio por alguns momentos. Não era um silêncio desconfortável, era apenas presente. Adriano percebeu que respirava melhor. Algo simples, quase imperceptível, mas real. Ele não sabia ainda, mas aquela noite não terminaria como começara. A casa continuaria grande, o passado não desapareceria e o dinheiro não mudaria sua forma. Mas algo estava prestes a ser dito, e Adriano Monteverde, mesmo sem saber, estava à beira de ouvir aquilo que evitara por anos. E o silêncio, pela primeira vez, parecia se preparar para ceder espaço à verdade. A cozinha parecia menor à noite, como se a ausência de movimento na casa inteira empurrasse tudo para aquele espaço simples. A luz acima da mesa lançava um brilho discreto, e por um instante, Adriano teve a sensação estranha de que aquela era a única parte da mansão que realmente existia. O resto era só cenário. Parede, vidro, móveis caros e silêncio. Helena continuava sentada, com as mãos apoiadas perto do prato quase vazio. Ela não parecia apressada para ir embora, mas também não tentava ocupar espaço além do necessário. Havia uma delicadeza na forma como ela ficava ali, como alguém que aprendeu cedo a não incomodar. Adriano observou a xícara de bebida quente diante dele. O cheiro era leve, familiar, e trouxe uma lembrança que ele não pediu.
Uma cozinha menor, anos atrás, com uma mesa simples e uma mulher cantando baixo enquanto mexia em uma panela. Ele não conseguia ver o rosto dela com clareza, apenas a sensação de estar perto de algo verdadeiro. Ele piscou como se pudesse expulsar a memória. "Você mora longe?" perguntou, tentando se prender ao presente. Helena levantou o olhar com calma. "Não muito", respondeu. "Peguei um transporte e cheguei. É tranquilo." Adriano assentiu. Ela falava pouco, mas não parecia fria. Parecia, na verdade, cuidadosa. Como se cada palavra precisasse passar por um filtro antes de ser entregue ao mundo. "Não costuma passar o Natal com pessoas próximas?" Ele perguntou, e percebeu que tinha escolhido um caminho perigoso. Helena levou a mão ao copo e girou levemente, sem pressa. O gesto foi pequeno, mas o olhar dela se tornou mais distante por um segundo. "Nem sempre dá", disse. "Algumas coisas na vida se desfazem sem fazer barulho." A frase caiu no meio da mesa como um objeto pesado. Adriano sentiu que havia mais ali do que ela estava oferecendo. E por alguma razão ele não quis pressionar. Havia um tipo de dor que se reconhece sem precisar ser explicada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou, quase como quem confessa sem querer. "Eu poderia estar em qualquer lugar hoje, e ainda assim estou aqui." Helena não reagiu com pena. Não fez comentários doces. Apenas olhou para ele como quem aceita o fato. "Às vezes é mais fácil ficar onde ninguém espera nada", ela disse. Adriano engoliu em seco. Era exatamente isso. Ele havia passado a vida sendo esperado. Esperavam decisões, dinheiro, respostas, soluções. Esperavam que ele fosse firme, impecável, forte. E ele cumpriu. Cumpriu tanto que esqueceu como era ser apenas alguém. A casa ao redor continuava quieta. Não havia música nem vozes. Mesmo assim, Adriano notou que aquele silêncio agora era diferente. Era um silêncio que escutava. Helena juntou os pratos com naturalidade. Adriano fez um movimento automático para ajudar, mas ela ergueu a mão de forma delicada. "Eu cuido", disse. "É meu trabalho." Ele assentiu, mas ficou observando. A forma como ela lavava os pratos, com atenção, sem agressividade, como se aquele ato simples fosse uma forma de manter algo sob controle. Adriano reconheceu naquele gesto uma tentativa de ordenar o mundo quando o coração não sabe o que fazer. "Você é nova aqui", disse ele. "Faz pouco tempo." "Sim." "Por que aceitou trabalhar numa casa como essa?" A pergunta saiu com um tom que ele não pretendia. Não era julgamento, mas curiosidade. Helena enxaguou um prato e colocou no escorredor. "Eu precisava", respondeu. "E era um trabalho honesto." Adriano esperou como se o silêncio pudesse completar a resposta. E completou. Ela continuou sem se virar. "Também gostei do fato de não ser uma casa cheia de visitas. Tem lugares onde o barulho pesa mais do que o silêncio." Adriano sentiu o corpo ficar rígido, não porque ela o atacara, mas porque ela tinha razão. A mansão não era barulhenta. Era um lugar onde a solidão se espalhava pelos cômodos como poeira fina. Ele se levantou e foi até a sala principal. Helena continuou na cozinha, organizando tudo. Adriano passou os olhos pelos móveis, pelos detalhes caros, pelas paredes limpas, como se visse a própria vida exposta em objetos bem cuidados e sem alma. Parou diante de uma prateleira onde estavam algumas fotografias em molduras discretas. Havia poucas. Adriano não gostava de imagens por toda parte. Ele dizia para si mesmo que era apenas preferência. Mas, no fundo, sabia que fotos eram lembretes, e lembretes traziam perguntas. Ele pegou uma moldura e olhou. Um homem mais jovem, ao lado de uma mulher de sorriso contido. Eles pareciam felizes, ou pareciam estar tentando. Adriano não lembrava daquele momento com detalhes. Lembrava, sim, da época. Lembrava das discussões que vinham depois, dos silêncios longos, das promessas que ele sempre deixava para mais tarde. E o mais tarde sempre chegava tarde demais.
O som de passos leves o trouxe de volta. Helena apareceu na porta da sala com as mãos secas em um pano. Eu já terminei, disse ela. Vou indo. Adriano colocou a foto no lugar com cuidado, como se fosse frágil demais. Está bem, respondeu, mas a palavra não tinha força. Helena deu um passo para sair, e então parou, como se algo nela hesitasse. O senhor vai ficar bem? Perguntou com uma voz baixa, sem exagero. Adriano quase riu, mas não havia humor. A pergunta era simples, mas ele não estava acostumado a ouvi-la de forma sincera. As pessoas geralmente perguntavam se ele estava bem, esperando que ele dissesse sim. Helena perguntou como quem realmente queria saber. Vou, ele respondeu, mas soou vazio. Helena assentiu, como se entendesse. E antes de sair disse, às vezes, estar bem é só continuar respirando. Não precisa ser bonito. A frase foi tão humana que Adriano ficou parado, sem conseguir responder. Helena saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. A casa voltou a ser um bloco enorme e quieto. Adriano ficou ali, olhando para a porta por alguns segundos, como se esperasse que ela voltasse para completar algo que ele não sabia. Ele caminhou lentamente de volta para a cozinha. A mesa ainda estava ali, com duas cadeiras afastadas, como prova de que por alguns minutos ele não esteve sozinho. Adriano sentou-se novamente, e dessa vez não havia comida, apenas a xícara e um pensamento incômodo. Ele tinha se acostumado tanto a se proteger que já não sabia mais como receber gentileza. Ele fechou os olhos por um momento. E veio uma memória curta, mas forte. Um Natal antigo numa casa menor, com uma árvore simples e uma criança correndo pela sala. Adriano estava ali, mas com o corpo presente e a mente distante. Um telefone tocava. Ele atendia. A criança chamava o nome dele. Ele dizia, agora não. A criança insistia. Ele prometia, daqui a pouco. E o daqui a pouco virava nunca. Ele abriu os olhos, com um peso no peito. O relógio marcava que a noite avançava, mas Adriano não conseguia se mover. Sentia que algo estava prestes a acontecer dentro dele. Não uma explosão visível, mas uma rachadura. Pequena, silenciosa, inevitável. Foi então que ouviu novamente a porta. Um som leve. Ele se levantou, confuso, não esperava mais ninguém. Mas Helena estava ali, parada na entrada, com uma pequena sacola nas mãos. Desculpe voltar, ela disse. Eu esqueci isso na cozinha. E também... Ela respirou fundo, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Eu achei que o senhor não deveria ficar sozinho de novo, assim, tão de repente. Adriano ficou sem resposta. Helena não estava invadindo. Ela estava oferecendo algo que ele não sabia pedir. Eu trouxe uma coisa simples, disse ela, levantando a sacola. Era para eu comer no caminho, mas posso deixar aqui. Para o senhor comer mais tarde, se quiser. O gesto era pequeno, mas para Adriano parecia enorme. Ele pegou a sacola com cuidado, como se carregasse algo mais pesado do que comida. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. Helena assentiu, e dessa vez não foi embora imediatamente. Ficou ali, na cozinha, com a postura firme e o olhar atento, como alguém que decide ficar mais alguns minutos quando percebe que outra pessoa está prestes a cair por dentro. Adriano respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de falar de verdade, não de negócios, não de planos, não de conquistas, falar do que doía. Helena, ele disse com a voz baixa, você acredita que uma pessoa pode estragar a própria vida sem perceber? Ela não respondeu na hora. A pergunta era grande demais, mas ela também não fugiu. Eu acho, disse por fim, que as pessoas se enganam para conseguir continuar. E um dia, o engano cansa. Adriano sentiu o coração apertar. A frase era simples, mas parecia ter sido feita exatamente para ele. E naquela cozinha, na noite que deveria ser apenas mais um Natal vazio, dois desconhecidos começaram a perceber que carregavam solidões parecidas, ainda que vindas de mundos muito diferentes. A tensão aumentava, não por briga, mas por proximidade.
Porque quando alguém chega perto demais do que a gente esconde, a alma tenta recuar. Mas Adriano, pela primeira vez, não recuou. Ele ficou ali, esperando, sem saber, o momento em que o silêncio seria quebrado por uma verdade que ele não queria ouvir, mas precisava. A sacola repousava sobre a mesa da cozinha como um objeto fora de lugar. Não era o que havia dentro dela que incomodava Adriano, mas o gesto que a trouxera até ali, pequeno demais para justificar a inquietação que agora se espalhava por seu peito, grande demais para ser ignorado. Ele apoiou as mãos na borda da mesa e respirou fundo, tentando organizar pensamentos que vinham soltos, sem ordem. Helena permanecia em pé, a uma distância respeitosa. Não se sentou de novo. Parecia entender que aquele momento exigia cuidado. Havia algo prestes a acontecer, e forçar qualquer passo poderia quebrar o equilíbrio frágil que se formara entre eles. "Pode se sentar", disse Adriano, percebendo que o silêncio começava a pesar. Helena assentiu e puxou a cadeira devagar. Sentou-se com a postura firme, mas sem rigidez. Os olhos atentos, não curiosos. Havia ali uma disposição rara. Ouvir sem invadir. Adriano levou alguns segundos antes de falar. Não porque faltassem palavras, mas porque havia palavras demais. Ele nunca aprendera a escolher as que realmente importavam. "Quando eu era mais novo", começou, olhando para a xícara vazia, "eu acreditava que tudo tinha um preço, que bastava pagar, trabalhar, insistir e o resto se ajeitava." Helena não interrompeu. "E funcionou", continuou ele. "Pelo menos por fora. Construí o que quis. Cheguei onde planejei. Só que..." Ele parou. A garganta apertou. Algumas coisas não avisam quando estão indo embora. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Não era incômodo, era necessário. "Às vezes a gente só percebe quando o lugar já está vazio", disse Helena, com a voz baixa. Adriano fechou os olhos por um instante. A frase abriu uma fresta que ele mantinha selada havia muito tempo. A memória surgiu, curta, mas intensa. Ele em um escritório antigo, ainda menor do que o atual, olhando para papéis enquanto alguém falava do outro lado da mesa. Uma mulher. O tom dela era contido, cansado. Ela dizia que precisava dele presente. Não para resolver, não para pagar, apenas para estar. Adriano respondia com promessas vagas, com datas que nunca se cumpriam. Ele dizia, só mais um pouco, e o pouco se tornava tudo. Adriano abriu os olhos e percebeu que havia apertado as mãos com força. "Eu sempre achei que estava fazendo certo", disse, "que estava garantindo segurança. Mas ninguém vive só de segurança." Helena respirou fundo antes de responder. "Tem pessoas que precisam sentir que são prioridade", disse ela. "Não como discurso, como atitude." A palavra atitude ecoou dentro dele. Adriano sempre foi um homem de decisões, mas evitava aquelas que não podiam ser desfeitas com dinheiro. Ele se levantou e caminhou até a janela da cozinha. Do lado de fora, a noite seguia calma. Nenhum sinal visível de celebração, apenas algumas luzes distantes. "Eu perdi pessoas", disse sem se virar. "Não por briga, não por tragédia. Perdi porque não fiquei." Helena sentiu o peso da confissão. Aquilo não era uma conversa casual, era uma abertura, e ela sabia que abrir também significava se expor. "Eu também perdi", disse ela depois de alguns segundos, "mas de outro jeito." Adriano se virou lentamente. "Como?" Helena abaixou o olhar por um momento. Não como quem foge, mas como quem organiza a coragem. "Eu fiquei", respondeu. "Fiquei quando não havia mais nada para salvar. Quando a presença já não mudava o final. As palavras dela carregavam uma dor silenciosa, madura, sem revolta. Adriano sentiu algo se mover dentro dele. Não era pena, era reconhecimento. Dois caminhos diferentes, o mesmo resultado. Ele voltou a se sentar. A distância entre eles parecia menor agora, mesmo que os corpos não tivessem se aproximado. "Você fala como alguém que já pensou muito sobre isso",
disse ele. Porque não pensar dói mais, respondeu Helena. Adriano soltou um leve suspiro. Nunca alguém havia falado com ele daquela forma, direto, sem agressividade, sem tentar agradar. Ele percebeu que estava sendo visto, não como o dono da casa, nem como o homem poderoso, mas como alguém cansado. Eu não sei quando comecei a me esconder, disse ele. Talvez quando percebi que não podia consertar tudo. Helena inclinou levemente a cabeça. Ninguém pode, disse, mas todo mundo pode assumir o que deixou quebrar. A frase ficou suspensa no ar. Adriano sentiu o impacto dela com clareza. Não havia acusação ali. Havia um convite duro, mas honesto. Outra memória surgiu, ainda mais curto. Uma ligação não atendida. Um número conhecido piscando na tela do telefone. Adriano olhando para o aparelho e decidindo retornar depois. O depois nunca aconteceu. Ele lembrava do dia em que soube que não haveria mais tempo. Lembrava de ter pensado que era cedo demais para doer tanto. Eu sempre achei que o arrependimento fosse exagero, disse ele com a voz mais baixa. Uma palavra para quem não seguiu em frente. Hoje eu sei que ele só aparece quando a gente para. Helena observou o rosto dele. A rigidez habitual havia cedido espaço a algo mais humano, mais vulnerável. Parar assusta, ela disse, porque o silêncio começa a falar. Adriano assentiu lentamente. Era exatamente isso. O silêncio daquela noite não era vazio. Era cheio de vozes antigas, de frases interrompidas, de despedidas que nunca aconteceram. Ele olhou para Helena e, pela primeira vez, percebeu algo além da postura discreta. Havia firmeza ali. Uma firmeza que não vinha de força externa, mas de alguém que atravessara perdas sem endurecer por completo. Você não precisava voltar, disse ele, nem ficar. Eu sei, respondeu ela, mas às vezes alguém precisa ficar para que o outro consiga dizer o que nunca disse. Adriano sentiu o peito apertar. A noite parecia avançar para um ponto sem retorno. Ele sabia disso. Sabia que se continuasse, algo dentro dele se romperia. Mas também sabia que não continuar significaria voltar ao mesmo vazio. Só que agora mais consciente. Ele respirou fundo. Tem coisas que eu nunca disse para quem devia, falou. E agora não posso mais. Helena ficou em silêncio. Ela entendia o peso do tempo perdido. Não havia consolo fácil ali. Ainda assim, disse ela com cuidado, o que não foi dito não desaparece. Ele muda de lugar. Para onde? Perguntou Adriano. Para dentro, respondeu Helena. E pesa. A resposta foi simples e definitiva. Adriano encostou as costas na cadeira. Sentiu o corpo cansado, como se tivesse corrido uma longa distância sem sair do lugar. Ele percebeu que aquela conversa não era sobre o passado apenas. Era sobre o que ele faria com o que restava. O relógio na parede marcava que a noite avançava, mas Adriano não tinha pressa. Pela primeira vez em muito tempo, o tempo parecia disposto a esperar. Helena respirou fundo. Havia algo que ela ainda não dissera. Adriano percebeu. O olhar dela carregava uma hesitação diferente, mais profunda. Helena, ele disse com cuidado, se tem algo que você quer dizer, diga. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para deixar claro que aquela não seria uma frase qualquer. Tem, respondeu por fim. E naquele instante, Adriano sentiu. Não sabia o que, nem como, mas sentiu. A noite parecia se inclinar levemente, como se o mundo segurasse o fôlego. O peso do que nunca foi dito estava prestes a cair, e ele não teria como se proteger. Helena demorou a falar. O silêncio que se instalou entre os dois não era vazio. Era pesado, denso, como se carregasse tudo o que havia sido engolido ao longo de anos. Adriano percebeu que aquele não era um silêncio comum. Era o tipo de pausa que antecede uma verdade que muda o rumo de alguém. Ela respirou fundo, não para se acalmar, mas para escolher as palavras certas. Não queria ferir. Ainda assim, sabia que doeria.
Quando eu disse que fiquei, começou com a voz firme, porém cuidadosa. Eu não falava apenas de estar no mesmo lugar que alguém. Adriano sentiu um aperto no peito. Endireitou-se na cadeira, como se o corpo soubesse que precisava estar preparado. Eu fiquei esperando, continuou Helena, esperando um olhar que confirmasse que eu importava. Um gesto que dissesse que eu não era apenas parte do cenário. Uma escolha clara. Ela levantou os olhos lentamente. Não havia raiva ali, apenas uma sinceridade cansada, madura, que vinha de quem já havia chorado o suficiente em silêncio. E um dia eu entendi, disse ela, que não era falta de carinho, era falta de prioridade. A frase atingiu Adriano com força, não como um grito, mas como um golpe interno, preciso. Ele sentiu o ar sair dos pulmões por um instante. Aquela não era apenas a história de Helena, era um espelho. A lembrança veio sem aviso. Ele mais jovem, vestindo um traje formal, falando ao telefone enquanto alguém o observava do outro lado da sala. Um pedido simples vinha daquela pessoa. Nada grandioso, apenas presença. Adriano respondia com promessas automáticas, acreditando sinceramente que estava sendo responsável. Naquele momento, não percebeu que estava sendo ausente. A lembrança se dissolveu, deixando um peso concreto. Sabe o que mais dói? Continuou Helena com cuidado. Não é quando alguém vai embora de uma vez. É quando vai desistindo aos poucos, enquanto ainda está ali. Adriano sentiu as mãos tremerem levemente. Apertou os dedos contra a madeira da mesa para se firmar. Porque quem fica acredita, ela acrescentou, que se tentar mais um pouco, se esperar mais um pouco, talvez seja visto. Ele tentou responder, mas nenhuma palavra encontrou saída. A garganta estava fechada. O orgulho, que sempre fora sua armadura, agora parecia pequeno demais para protegê-lo. Eu não estou dizendo isso para te acusar, disse Helena. Estou dizendo porque hoje, olhando para o senhor, eu vi alguém que viveu exatamente isso do outro lado. Adriano levantou o rosto devagar. O que você viu? Perguntou com a voz frágil. Um homem que confundiu estar presente com sustentar, respondeu ela, que acreditou que dar tudo era suficiente mesmo sem estar de verdade. A frase final quebrou algo dentro dele. Não foi um colapso visível. Não houve grito, nem desespero. Foi como uma estrutura antiga que sustenta demais até ceder por dentro. Adriano se levantou devagar e caminhou até a sala, precisando de espaço para respirar. A casa parecia ainda maior agora, como se o vazio tivesse se expandido. Ele parou diante da janela, apoiou a mão no vidro frio e fechou os olhos. Eu achei que estava protegendo, disse, quase em um sussurro. Achei que estavam entendendo. As pessoas entendem, respondeu Helena, ainda da cozinha. Mas entender não preenche a ausência. A frase ecoou pela sala como um som claro demais. Adriano passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de anos comprimidos naquele instante. Outra memória surgiu, uma conversa interrompida, uma despedida sem discussão, alguém dizendo que estava cansado de esperar. Adriano respondendo que tudo ficaria bem. Ele realmente acreditava nisso, mas nunca percebeu que não bastava acreditar, era preciso agir. Eu sempre presumi que ficariam, disse ele com a voz embargada. Nunca perguntei se ainda queriam ficar. Helena aproximou-se devagar, mantendo distância suficiente para não invadir. Presumir machuca, disse ela, porque amar também é escolher, todos os dias. Adriano sentou-se no sofá, sentindo o corpo pesado. Pela primeira vez, não tentou se recompor rápido, não tentou ser forte, apenas ficou ali, encarando o próprio fracasso emocional com honestidade. O que mais dói, confessou, é perceber que ninguém me tirou nada. Eu mesmo fui deixando escapar. Helena assentiu. Reconhecer isso é o começo, disse. Dói porque é verdade. Ele respirou fundo. Sentiu uma lágrima escorrer lentamente, sem esforço para contê-la. Não era vergonha, era alívio. O orgulho finalmente cedia espaço à consciência. Eu não sei se ainda dá tempo, disse ele. Talvez não para consertar tudo, respondeu Helena.
Mas sempre dá tempo de não repetir. Adriano levantou o olhar. Havia ali uma luz diferente. Não esperança fácil, nem consolo barato. Era algo mais sólido. Responsabilidade. Obrigado, disse ele. Não por me poupar, mas por ser honesta. Helena respondeu com um leve aceno de cabeça. A verdade não veio para quebrar o Senhor, disse. Veio para acordar. O relógio avançava, mas o tempo, naquele instante, parecia suspenso. O Natal seguia silencioso lá fora. Dentro da casa, algo tinha mudado para sempre. O coração de Adriano estava quebrado, mas pela primeira vez em muitos anos, estava aberto. O silêncio que ficou depois das últimas palavras de Helena não era mais o mesmo silêncio da noite. Ele havia mudado de peso. Antes era vazio. Agora era denso, carregado de entendimento. Adriano permaneceu sentado no sofá, com os olhos fixos em um ponto indefinido da sala, como se estivesse tentando enxergar algo que sempre esteve ali, mas que só agora se tornara visível. O orgulho sempre fora sua armadura. Não aquele orgulho barulhento, feito de arrogância explícita, mas o orgulho silencioso, mais perigoso, que se disfarça de responsabilidade. Adriano se orgulhava de nunca ter parado, de nunca ter falhado nos compromissos profissionais, de sempre ter sido visto como alguém confiável. O problema é que, em algum momento, ele passou a usar esse orgulho como justificativa para a ausência. Ele respirou fundo e sentiu o peito apertar novamente. Não era dor aguda, era algo mais constante, como um peso antigo que finalmente se permitia sentir. Eu sempre achei que pedir ajuda fosse sinal de fraqueza, disse ele, quebrando o silêncio. Helena permaneceu sentada, atenta. Ela não se apressava em responder. Sabia que aquela frase não era um pedido de opinião, era uma constatação tardia. Para mim, continuou Adriano, ser forte significava não precisar de ninguém, resolver tudo sozinho, não incomodar. Ele soltou um riso curto, sem humor. No fim, foi exatamente isso que me deixou sozinho. Helena inclinou levemente a cabeça. Muitas pessoas confundem independência com isolamento, disse ela. Uma protege, a outra afasta. A frase caiu com precisão. Adriano percebeu quantas vezes havia escolhido o isolamento sem perceber. Quantas conversas ele evitara por cansaço. Quantos pedidos de atenção ele interpretara como exagero. Quantas oportunidades de estar presente ele trocara por tarefas que sempre poderiam esperar. Ele se levantou lentamente e caminhou pela sala, passando a mão pelos móveis, como se tocasse em provas materiais de uma vida construída com esforço. Tudo ali representava conquistas. Ainda assim, nada ali o abraçava. Eu não sei como mudar isso, disse ele. Passei tanto tempo sendo assim que parece tarde demais. Helena se levantou e ficou a alguns passos de distância. Mudar não começa com grandes gestos, respondeu. Começa com decisões pequenas, repetidas. Adriano parou diante de uma estante quase vazia. Havia ali poucos objetos pessoais. Ele sempre preferira não acumular lembranças visíveis. Agora percebia que aquela escolha dizia mais sobre fuga do que sobre desapego. Ele pegou uma fotografia antiga. Era uma imagem simples, guardada quase por acaso. Olhou por alguns segundos, sentindo o peso do que poderia ter sido diferente. Outra memória surgiu. Uma tarde comum. Um convite para sentar e conversar. Adriano dizendo que precisava sair, que voltaria rápido. O retorno nunca aconteceu. A cena não tinha drama, tinha repetição, e era isso que a tornava cruel. Eu sempre prometi voltar, disse ele, com a voz baixa, e achava que isso bastava. Helena observou em silêncio. Promessas sem presença cansam, disse ela, porque quem espera começa a viver em pausa. A palavra pausa ficou ecoando na mente dele. Adriano percebeu que havia colocado muitas pessoas em pausa, e agora era ele quem estava parado, encarando o resultado. Ele voltou a se sentar.
O corpo parecia mais pesado, mas a mente estava estranhamente mais clara. Pela primeira vez, ele não tentava se defender do que sentia. Estava cansado demais para fingir. Eu não sei pedir perdão, confessou. Nunca precisei. Helena respirou fundo antes de responder. Pedir perdão não é sobre convencer o outro, disse ela. É sobre reconhecer sem se justificar. Adriano fechou os olhos por um instante. Reconhecer sem justificar parecia mais difícil do que qualquer negociação que já havia enfrentado. Sempre que alguém se afastava, disse ele, eu dizia a mim mesmo que era porque não entendiam minha rotina, meu trabalho, minhas responsabilidades. Ele abriu os olhos. Hoje eu entendo que talvez entendessem demais. Entendiam tanto que desistiram. Helena assentiu. Não havia mais nada a acrescentar ali. A casa permanecia silenciosa. A noite avançava e o Natal já não importava como data. O que importava era aquele ponto exato em que Adriano se encontrava. Um ponto de escolha. O que o senhor pretende fazer agora? Perguntou Helena com cuidado. Ele demorou a responder, não porque não soubesse, mas porque nunca tinha se permitido formular aquela resposta em voz alta. Eu pretendo parar de me esconder atrás do que conquistei, disse por fim, e começar a assumir o que deixei faltar. Helena sentiu o peso daquela decisão. Não era grandiosa, não era heróica, era honesta. Isso exige constância, disse ela. Não só intenção. Eu sei, respondeu Adriano. E é isso que me assusta. Ele se levantou novamente, mas dessa vez havia firmeza nos passos. Caminhou até a cozinha e pegou um copo de água. O gesto simples parecia simbólico. Pequenas ações, repetidas. Você sabe, disse ele voltando para a sala, que poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter ido embora sem dizer nada. Helena assentiu. Mas escolhi falar, respondeu, porque sei o que é carregar palavras engolidas por tempo demais. Adriano a encarou com respeito genuíno. Você não fez isso por mim, disse ele. Fez por você. Sim, respondeu ela, e às vezes é assim que a verdade precisa nascer. O relógio marcava que a madrugada se aproximava. O corpo de Adriano estava exausto, mas sua mente permanecia desperta. Ele sentia algo diferente, não alívio completo nem alegria, era algo mais sóbrio, aceitação. Eu passei a vida inteira tentando controlar tudo, disse ele. E agora percebo que perdi justamente o que não se controla. Helena sorriu de forma discreta. Relações não se administram, disse ela. Se vivem. Adriano assentiu lentamente. Eu vou errar, disse ele. Vou demorar. Vou falhar de novo. Provavelmente, respondeu Helena sem suavizar. Mas agora o senhor sabe o que está em jogo. Ele respirou fundo. Saber o que está em jogo muda tudo. Obrigado por ficar, disse ele. Não só hoje, mas nesse momento. Helena pegou sua bolsa e se preparou para sair. Às vezes, disse ela, o orgulho precisa cair para que a pessoa consiga enxergar. Ela caminhou até a porta. Adriano a acompanhou com o olhar. Helena, chamou ele. Ela se virou. O que você fez hoje? Ele parou, escolhendo as palavras. Importou. Ela assentiu sem dramatizar. Fico feliz, respondeu. Agora a parte mais difícil é sua. A porta se fechou suavemente. Adriano permaneceu ali em pé por alguns segundos. Depois caminhou até o centro da sala e se sentou novamente. Pela primeira vez em muito tempo, o orgulho não estava mais no comando, e curiosamente ele se sentia mais forte por isso. A casa voltou a ficar silenciosa depois que Helena saiu. Não havia mais passos leves, nem vozes baixas, nem o som discreto de alguém ocupando o espaço com cuidado. Ainda assim, Adriano percebeu que aquele silêncio não o empurrava para o vazio como antes. Algo tinha mudado. Ele não sabia explicar com clareza, mas sentia. A solidão agora tinha contornos, tinha nome. Ele permaneceu parado no meio da sala por alguns instantes, respirando devagar. O corpo parecia cansado de um jeito diferente. Não era o cansaço físico de quem trabalhou demais,
mas o cansaço emocional de quem passou anos evitando olhar para dentro. Pela primeira vez, ele não tentou afastar essa sensação. Aceitou. Caminhou pela casa, apagando algumas luzes. Não todas, apenas as que não precisava. Antes, mantinha tudo aceso, como se a claridade pudesse afastar o vazio. Agora, entendia que excesso de luz também pode esconder coisas. Preferiu a meia luz, o equilíbrio. Sentou-se no sofá novamente. Não ligou a televisão. Não buscou distração. Ficou ali, com os braços apoiados nas pernas, olhando para o chão. Pensava em tudo o que ouvira naquela noite, mas principalmente no que nunca ouvira antes. Frases que não foram ditas, perguntas que não fez, convites que ignorou. Adriano sempre acreditou que o tempo estivesse ao seu lado, que poderia corrigir tudo depois, que sempre haveria uma próxima conversa, uma próxima chance, um próximo momento mais adequado. Agora percebia que o tempo não era inimigo nem aliado. Era apenas honesto. Passava. Ele se levantou e caminhou até a cozinha. A mesa ainda estava ali, simples, sem formalidade. 2 cadeiras afastadas. Um detalhe pequeno, mas carregado de significado. Adriano tocou o encosto de uma delas e sentiu um aperto discreto no peito. Não era dor intensa, era reconhecimento tardio. Abriu a sacola que Helena deixara. Havia algo preparado com cuidado, sem exagero. Adriano se sentou e começou a comer devagar. Prestou atenção no gesto de levar o alimento à boca, no sabor, na temperatura. Nunca fora alguém que comia com pressa, mas também nunca comera com presença. Sempre estava resolvendo algo ao mesmo tempo. Agora não. Enquanto comia, uma pergunta começou a se formar dentro dele. Não era sobre o passado, era sobre o agora. O que ele faria com aquilo tudo? Não bastava sentir, não bastava reconhecer. Adriano sabia que tinha passado a vida inteira sendo competente em entender problemas, mas ineficiente em sustentar mudanças internas. Desta vez, precisava ser diferente. Não grandioso, diferente. Depois de terminar a refeição, lavou o prato ele mesmo. O gesto simples parecia simbólico, pequenas ações, sem delegar, sem fugir. Caminhou até um dos cômodos menos usados da casa. Um pequeno escritório que servia mais como apoio do que como centro de decisões. Sentou-se à mesa e abriu uma gaveta antiga. Dentro encontrou documentos, anotações, números, planos. Tudo organizado, tudo controlado, tudo distante. No fundo da gaveta havia um bloco quase vazio. Adriano o pegou e passou os dedos pela capa. Ficou alguns segundos observando a folha em branco. Não sabia exatamente o que escrever, e isso, pela primeira vez, não o deixou ansioso. Pegou a caneta, escreveu apenas uma frase. Não adiar o que importa. Nada mais. Não era um plano estratégico. Não era uma promessa exagerada. Era um lembrete direto. Adriano fechou o bloco e o deixou sobre a mesa, visível. Não para inspirar, para cobrar. Voltou para a sala e sentou-se novamente. A madrugada avançava. O Natal já havia terminado oficialmente, mas Adriano sentia que aquela noite tinha sido um ponto de ruptura. Não uma virada milagrosa, um despertar desconfortável, porém necessário. Ele pensou nas pessoas que haviam passado por sua vida. Algumas saíram com mágoa, outras em silêncio. Algumas ele nem percebeu que havia perdido. Adriano entendeu que não poderia exigir retorno, nem perdão, nem reaproximação. Tudo isso dependeria do outro. O que estava sob seu controle era diferente. Presença, escolha, constância. A madrugada passou sem que ele percebesse. Quando a luz do dia começou a entrar pelas janelas, Adriano ainda estava acordado. Não se sentia exausto. Sentia-se desperto de um jeito novo. Levantou-se e abriu a janela. O ar fresco entrou. Não havia nada de especial lá fora, nenhum cenário marcante, apenas um dia comum começando. E isso parecia suficiente. Preparou um café simples, sentou-se à mesa.
Não ligou o telefone imediatamente, não checou compromissos. Apenas ficou ali, presente no próprio corpo. Quando finalmente pegou o telefone, havia várias notificações, convites adiados, mensagens genéricas. Adriano ignorou a maioria. Havia apenas um contato que importava naquele momento. Um nome que ele evitara por tempo demais. Ficou alguns segundos olhando para a tela. O coração bateu mais forte. Não havia garantia de resposta. E pela primeira vez, ele aceitou isso. Digitou uma mensagem curta. Se ainda quiser falar, eu estou aqui. Leu 2 vezes. Não mudou nada. Enviou. Colocou o telefone sobre a mesa e respirou fundo. Não sentiu alívio imediato. Sentiu responsabilidade. E aquilo, curiosamente, lhe trouxe paz. Adriano entendeu, então, que aquele era o novo tipo de riqueza que começava a construir. Não algo que se acumula. Algo que se sustenta. E aquilo estava só começando. Depois de enviar a mensagem, Adriano não ficou encarando o telefone. Isso, por si só, já era diferente. Em outros tempos, teria aguardado ansioso por uma resposta, calculando o tempo, interpretando o silêncio como rejeição ou confirmação. Agora, colocou o aparelho sobre a mesa e se levantou. Entendeu que fazer a própria parte não incluía controlar a reação do outro. Caminhou pela casa com passos lentos, observava os detalhes com um olhar novo, como alguém que visita um lugar conhecido pela primeira vez. Não havia nada de errado com aquela casa. Ela era bem cuidada, organizada, confortável. O problema nunca estivera ali. Estivera na forma como ele usava o espaço como refúgio, não como lar. Adriano abriu algumas portas que raramente abria. Em um dos quartos de hóspedes, encontrou caixas guardadas havia muito tempo. Dentro delas, objetos simples. Cartas antigas, fotografias que ele nunca teve coragem de expor. Lembranças pequenas demais para um homem que sempre valorizou o grandioso. Sentou-se no chão e passou um tempo ali, apenas observando, sem pressa de decidir o que fazer com aquilo. Percebeu que durante anos evitara lembranças não por falta de tempo, mas por medo. Medo de sentir. Medo de reconhecer que perdera momentos que não voltariam. Agora, aquele medo já não o dominava da mesma forma. Ainda doía, mas não paralisava. Levantou-se e organizou algumas coisas. Não tudo. Não havia necessidade. Guardar também era uma forma de respeito. Mas deixou algumas fotos à vista, não como punição, mas como lembrete. A vida que ele vivera tinha valor, apenas precisava ser encarada com honestidade. Algum tempo depois, ouviu o som da porta da frente se abrindo. Adriano foi até o corredor e encontrou Helena entrando, com passos cuidadosos, como sempre. Ela carregava uma pequena bolsa e parecia um pouco surpresa ao vê-lo ali, desperto e tranquilo. "Bom dia", disse ela. "Bom dia", respondeu Adriano, com um tom diferente do habitual. Mais simples, mais humano. Helena percebeu imediatamente que algo havia mudado. Não era uma mudança teatral. Era discreta, mas firme. Como alguém que decidiu parar de se esconder atrás da própria postura. "Eu voltei para buscar algo que esqueci", disse ela. "Claro", respondeu Adriano. "Fique à vontade." Enquanto Helena se movia pela casa, Adriano ficou observando. Não como patrão atento, mas como alguém que respeita a presença do outro. Quando ela voltou à sala, ele falou: "Eu pensei muito sobre tudo o que você disse ontem." Helena assentiu sem expectativa. "E?" perguntou com cuidado. "Eu entendi que não adianta sentir se eu não mudar a forma como ajo", respondeu ele. "E que mudança não é um discurso bonito. É prática diária." Helena observou-o por alguns segundos, avaliando não as palavras, mas o tom. "Isso é raro", disse ela. "A maioria das pessoas prefere sentir e seguir igual." "Eu fiz isso por tempo demais", respondeu Adriano. Ela sentiu novamente. "O senhor não vai acertar sempre", disse. "Mas agora parece disposto a tentar de verdade." "Estou", respondeu ele, sem hesitar. Houve um silêncio breve, confortável.
Helena pegou a bolsa e se preparou para sair. Obrigado, disse Adriano. Ela se virou. Pelo quê? Por não me poupar, respondeu ele. E por não ter falado com raiva. Helena pensou por um instante antes de responder. Falar com raiva teria sido mais fácil, disse, mas não teria ajudado. Ela se despediu e saiu. Adriano ficou parado, ouvindo o som da porta se fechar. Não sentiu o vazio de antes. Sentiu gratidão. Voltando à sala, o telefone vibrou sobre a mesa. Adriano olhou para a tela. A mensagem que ele havia enviado tinha sido respondida. Ele demorou alguns segundos antes de abrir. Não por medo, mas por respeito ao momento. A resposta era simples, curta, não resolvia tudo. Podemos conversar, sem promessas. Adriano fechou os olhos por um instante. Sentiu o coração bater mais forte, mas de um jeito diferente. Não era ansiedade, era responsabilidade. Digitou de volta, sem promessas, apenas presença. Enviou. Colocou o telefone de lado e respirou fundo. Sabia que aquela conversa não apagaria o passado. Sabia que talvez não houvesse reconciliação completa. Mas também sabia que, pela primeira vez, não estava entrando naquela situação como alguém que queria controlar o resultado. Queria apenas estar. Ao longo do dia, Adriano fez escolhas pequenas, mas significativas. Cancelou reuniões desnecessárias. Delegou o que sempre centralizara. Não por cansaço, mas por decisão consciente. Percebeu que estar presente exigia espaço interno. E espaço se cria com limites. Quando a noite caiu, Adriano voltou a se sentar na sala, agora com uma xícara de bebida quente nas mãos. Não sentia urgência em ocupar cada minuto. O silêncio estava ali, mas não era inimigo. Era companhia. Ele pensou em tudo o que havia aprendido naquela noite de Natal. Pensou em como a vida não costuma mudar em grandes eventos, mas em momentos aparentemente pequenos. Uma conversa, uma frase, uma decisão silenciosa. Entendeu, enfim, que riqueza não era acumular segurança suficiente para não precisar de ninguém. Era construir vínculos fortes o bastante para querer precisar. Adriano não se tornou outro homem de uma hora para outra. Ainda carregava falhas, ainda teria recaídas, ainda erraria, mas agora sabia onde estava errando, e isso mudava tudo. Sentado ali, na casa que antes representava isolamento, ele sentiu algo novo. Não felicidade exagerada, não redenção imediata, sentiu presença, e pela primeira vez em muitos anos, isso foi suficiente.